Você falou da questão de PF e de PJ, né? Então, Legal, pessoa física e pessoa jurídica. Olhando essa questão, hoje você tem uma segmentação muito grande, né? perfeitamente, Hoje é total. muito segmentado. Eu acredito no começo o celular não era tão segmentado assim, Não, porque você não tinha uma questão tão grande de formalização das empresas, as empresas também não eram, não tinha uma questão de escrituração como tem hoje, né? Hoje tem toda perfeitamente. uma questão de escrituração digital, SPED, etc, etc. Perguntar uma coisa para você. Olhando para o cenário de quando você começou, né? Do tratamento que era dado para pessoa jurídica e para pessoa física. Qual é a diferença que tem para hoje? Ah, total, né? O que que acontece? Você tem necessidades totalmente diferentes entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá. Primeiro, pessoa física, você tem lá investimentos e operações mais de curto prazo. Pessoa jurídica, mesmo pessoa jurídica, você tem uma distinção muito grande também. Porque você tem hoje a pequena e média empresa, tá? E você tem a grande empresa. Então as necessidades são totalmente diferentes. Um exemplo, para a pequena e média empresa, você tem uma operação mais de médio prazo, tá? Uma operação de capital de giro. Uhum. Agora, grandes empresas, não, aí você tem que fazer uma operação mais estruturada. Muitas vezes você precisa lançar um CRI, que é um certificado de recebíveis de imóveis, Uhum. um CRA, que é o certificado de registro do agronegócio. Então, são empresas que elas precisam de uma atenção maior. E as operações são mais garantidas, né? Você tem um lastro maior do Exatamente. que na. Pensando nessa questão do risco, né? Acho que para quem está nos assistindo aí, se você tem o seu negócio, se você não vai ter, ou se você tá em vias de decidir, né? Às vezes a pessoa opta por não ter negócio, às vezes a pessoa opta por empreender e constituir formalmente a sua empresa. Qual que é a questão hoje do risco no Brasil? É, não vamos na do senso comum dizer que quem trabalha com o lado financeiro não tem risco, só tem ganho. Tem risco, todo negócio tem risco, Sem dúvida. né? Agora, como é que é feita hoje a questão da análise de risco do ponto de vista, não estou falando nem de score, nem de pontualidade, não, estou falando de risco mesmo, risco de negócio, né? Se eu chegar lá na tua mesa de crédito mostrar para você, ó, eu tenho um negócio, eu tenho isso aqui de perspectiva, te apresento um plano de negócio, como é que é feita essa avaliação para quem vai gerenciar essa carteira? Legal. O que que acontece? Infelizmente, Gustavo, hoje o Brasil ele carece de linhas de fomento, tá? Principalmente para quem está iniciando o negócio, Uhum, tá? Então, você não tem nos grandes bancos ou nos pequenos bancos um fomento que é direcionado para essa categoria, tá? uhum, O que que acontece? Muitas vezes você pode ter até alguma linha de crédito destinada a esses clientes, uhum, porém, muitas vezes linha de crédito de prazo curto e de taxa de juros alta, tá? uhum. Muitas vezes essa taxa de juros acaba levando parte do Tá. lucro desse cliente, tá? Hoje, não tem jeito, principalmente depois da pandemia, os bancos estão olhando muito, mas muito garantia, tá? Uhum, Então, aquilo que você pode colocar como garantia numa operação de crédito, que é o chamado colateral. uhum. Então, quanto mais líquido Esse é o for, facilitador. muito, demais, tá? Tá. E isso, muitas vezes, o investimento do próprio sócio acaba entrando como garantia. Isso também facilita demais, porque você consegue buscar uma linha mais barata e com um prazo maior. Então, isso acaba facilitando. Beleza. Aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a gente fala dessa questão de linha de crédito, vamos pegar o pequeno mesmo, o cara que está começando, o MEI, Perfeito, tá? Então, assim, qual que é a perspectiva do MEI, né? O MEI, ele está realizando ali, ao mesmo tempo que ele está sonhando, ele está sobrevivendo. É isso, perfeitamente. né? Eu sou MEI porque eu não sou um empregado formal, seletista, mas eu sou o MEI também porque eu tô. Vai que dá certo, né? Vai que meu carrinho de doce vira uma loja e tem um investidor anjo, alguma coisa assim. Esse cara, qual que é a melhor forma dele prover o equilíbrio dele? Eu diz assim, ó, ele começa com um sonho, ele tá motivado, tem a dificuldade toda, a gente vê, eu tenho um caso bastante peculiar assim que eu vi outro dia, tem um cara que trabalha num farol, ele tem uma gráfica, ele tem um banner que ele fala, ó, eu estou aqui agora porque não estou na gráfica, me ajude a estar na minha gráfica. E ele vende lá a balinha dele, o Mentos, etc, etc. Cara, como é que esse cara dá o pulo? Né? Como é que ele olha para o negócio e fala assim? Porque assim, aí tem uma outra pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, que é a questão de você dividir.
o que é a receita de pessoa física e pessoa jurídica. Mas o cara que é o MEI, né? Esse cara tá ali, cara, naquela ansiedade. Como é que esse cara faz para ele poder se equilibrar e falar assim, eu tô certo, eu tô errado, vai dar certo, não vou quebrar? E aí? É muito difícil a gente dar uma resposta exata Não, não para é ele, exato, tá? é só uma ideia. Mas, ó, nada melhor do que você fazer um planejamento estratégico, tá, Gustavo? O que que acontece? Hoje, qual que é o grande problema das empresas, tá? Existe uma estatística que diz o seguinte, cada 10 empresas que se abrem no Brasil, 7 não duram 5 anos. Uhum. Qual o principal motivo que eu vejo nisso? A falta de um planejamento estratégico, tá? Ou seja, ele começa o negócio sem ele olhar qual que é o perfil de cliente que ele precisa, qual o faturamento mínimo que ele precisa faturar para poder fazer de reinvestimento, qual que é o capital de giro que ele precisa para ele poder tocar o negócio do dia a dia, tá? E uma das coisas que eu vejo com assim que eu vi e continuo vendo e isso dá muita dó, é que muitas vezes ele começa pequeno, aí ele vai no banco, busca uma linha de crédito, a linha de crédito muito cara, e isso acaba prejudicando, porque todo o reinvestimento que ele poderia fazer no negócio, ele está pagando juros para banco, tá? Então, na verdade, assim, ele não tem um fôlego. Perfeitamente. É isso. Exatamente. Né? Esse cara, ele começa, mas ao mesmo tempo ele se constitui ou acaba se vendo aí asfixiado por essa condição. É isso? Exatamente. Tá. Porque há uma necessidade de capital de giro, ele não possui, ele começa a tomar dinheiro em banco. Tá. E o endividamento, ele é crucial para uma empresa. Então, ele vai aumentando seu endividamento, vai pagando mais juros e a sua lucratividade, que seria o ideal para o reinvestimento, ele não consegue buscar.